E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você torcedor de outros clubes, bem-vindos, mais um vídeo. Confesso pra vocês que, você sabe que eu sou transparente, verdadeiro aqui, nunca fiz tipo. Tem dias que dá um desânimo de gravar, uma tristeza, não é desânimo, uma tristeza de gravar vídeo que eu queria falar com vocês hoje sobre essa história do Daniel Alves aí, que basicamente foi o que mexeu muito com a torcida. E é claro que eu não podia deixar de dar minha opinião. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar, muita gente que vai me criticar, não tem problema nenhum. Mas tem coisas que não dá pra entender. Quer dizer, não dá pra entender não, né, gente? Nenhuma surpresa, né? Na verdade, tem alguns São Paulinos surpresos aí com o que aconteceu. O clube é uma bagunça há tantos anos, é claro que a gente ia ter um jogador como esse, que a gente tinha tanta esperança e que fosse nos ajudar, né, pelo histórico vencedor, mas nenhuma surpresa desse cara ter tido o comportamento que ele teve no clube que não tem comando, que não tem gestão, que não tem presidente, que não tem diretor de futebol, que não tem nada, que é uma bagunça, que é uma zona, se me perdoa a palavra. Nenhuma surpresa do que aconteceu, o comportamento desse jogador, que não dá para negar que é um cara vencedor, o maior vencedor, né, no esporte, nunca como protagonista, é bom lembrar. Na minha opinião, o Daniel Alves sempre foi um coadjuvante de luxo, mas a gente contratou esse cara achando que o São Paulo poderia retomar o caminho de glórias, trazendo um jogador de peso, que o maior lateral direito do mundo, mas que no São Paulo joga na posição que ele escolhe, porque não tem comando, o clube não tem comando. E aí a gente tinha muita esperança. Eu fico imaginando eu, que tenho a camisa dele, você que comprou, gastou 300 paus numa camiseta do Daniel Alves, com o nome dele atrás, camisa 10. E agora, as informações que chegaram agora para mim, agora à noite, uns veículos de imprensa divulgando que ele vai acertar, quer sair do São Paulo, e assim que a diretoria voltar lá de Quito, vai pedir a rescisão do contrato de forma amigável. Bom, para quem não sabe, o Daniel Alves postou vídeos nesse final de semana participando de uma festa, tocando instrumentos de percussão, lembrando que ele está fora das partidas do São Paulo, porque ele fraturou o braço. Então eu acho que é no mínimo estranho um cara que fraturou o braço, que não viajou para o jogo mais importante do ano no São Paulo, do São Paulo que está correndo o risco de sofrer mais um vexame histórico, que é sair na fase de grupo da Libertadores, mais um carimbo para esse grupo fracassado. E o cara não está viajando porque ele fraturou o braço no jogo contra o Atlético Paranaense, fez uma cirurgia. E ele postou vídeos nas redes sociais, que eu não vou colocar os vídeos aqui, se me desculpa, não vou colocar, pelo profundo desprezo, tocando instrumentos de percussão, tantã, pandeiro, sei lá, numa festa, contrariando todas as normas os protocolos de segurança, por causa do problema que a gente está enfrentando. E eu fiquei sabendo desse vídeo ontem, muitos amigos meus me mandaram, amigos que eu digo inscritos do canal, e que mandaram no meu Instagram, nas minhas redes sociais, Facebook e tal, vídeo dele tocando pandeiro, tocando tantã, e muita gente falou comigo, indignada, e hoje eu postei um vídeo no Instagram dizendo que ia gravar vídeo para falar sobre isso. E para minha surpresa, muita gente também nas minhas redes sociais dizendo que o São Paulo, a torcida do São Paulo, mais uma vez, estava achando pelo em ovo, que era um exagero, porque na vida particular dele ele faz o que ele quer, que ninguém tem nada a ver com isso, porque ele foi aprovado pelos médicos que dispensaram ele do jogo, então, teoricamente, tudo que ele está fazendo é da vida pessoal dele, ninguém tem nada a ver com isso, que a torcida do São Paulo é muito chata. Beleza. Não admito que fale mal da torcida do São Paulo, viu? Se você vai falar mal da torcida do São Paulo nos comentários desse vídeo aqui, seu comentário não vai aparecer. Porque falar mal da torcida do São Paulo para mim é um absurdo. Não tem justificativa. Mas eu vou falar a minha opinião, eu quero dar até, eu vou falar até o que eu faria, porque teve repercussão, né? Agora ele postou um vídeo com um instrumento musical na cabeça, dizendo um palhaço que ele sempre foi em rede social, não no bom sentido, um palhaço no mau sentido, que ele sempre foi em rede social, que não consigo entender o que ele fala. Eu vou dar minha opinião e o que eu faria se eu fosse a diretoria do São Paulo, antes desse episódio, antes de tudo ter acontecido, antes dessa postagem com os instrumentos musicais. Antes que eu esqueça, um recado da 1xBet para você que sempre acompanha aqui a página, está no primeiro comentário para você clicar e apostar vários jogos, Libertadores e
Campeonato Brasileiro, a rodada, muitos jogos de interesse do Campeonato Internacional, você aposta lá, usa o cupom promocional Barolo, nossos parceiros da 1xBet sempre dando aquela força. Você usa o cupom promocional Barolo, você vai ter tudo em dobro. Nosso esquema de postou 100, 200, 500 mil sempre em dobro e $10 por perdedor, que eu sou expert em ganhar, porque eu não acerto nada. Agora eu estou dando vexame no Cartola também. E você confere lá, tá no primeiro comentário. E eu, se eu fosse da direção do São Paulo, da diretoria do São Paulo, diretor de futebol, Raí, o palmeirense lá, o Pássaro, eu chegaria pro Daniel Alves nessa semana, depois do resultado ruim contra o River, e falaria assim para ele: ô Daniel, você ganha 1,5 milhão por mês, você machucou o braço, não foi culpa sua, você fez a cirurgia, será que você não podia fazer um serviço, prestar um serviço pro São Paulo? Será que você não poderia viajar para o jogo contra a LDU, que é um jogo de vida ou morte? A gente joga o ano nesse jogo. Você já estava em campo naquela humilhação para o Mirassol, né? Apesar de ser o líder de estatísticas do São Paulo no Campeonato Paulista, que você não conquistou. Você não podia dar uma força lá? Porque eu acho que um jogador... se fosse diretor, eu estou falando como se eu fosse diretor conversando com o Daniel Alves. Você não poderia dar uma força lá? Porque talvez um jogador como você seja importante numa pré-eleção antes do jogo. Você que deu vexame na altitude contra o Binacional, né? Que pegou a bola dentro de campo com a mão. Vocês lembram desse lance? Você não poderia aí viajar com o clube? Porque a gente tem jogadores muito novos que estão vivendo um momento de muita pressão. A gente viu aí contra o River. A gente tem um lateral direito que não tem personalidade, um jogador sem personalidade, né? Muito novo ainda, que é o Igor Vinícius, que dentro da pequena área recuou a bola para trás, naquele jogo não mostrou personalidade, né? Segurança, confiança. Talvez você fosse importante no convívio, lá na concentração, na viagem, conversando com esse menino, conversando com o Toró, conversando com o Boia, conversando com os meninos, os zagueiros ali, que você formou grandes sistemas defensivos. Você não pode viajar com a gente? Você ganha 1,5 milhão por mês. Não vai, outro dia você vai em festa, outro dia você toca instrumento, mas você não podia ajudar? Talvez numa conversa de intervalo ali, pela sua experiência, você possa reverter um resultado dentro de campo. Você não poderia ir lá pra gente, pra nos ajudar? Não, lógico que a diretoria não vai fazer isso, né? Por isso que o Arboleda veste camisa do Palmeiras, o próprio diretor de futebol, o Pássaro, posta foto com a camisa do Palmeiras no Allianz Parque. É claro que esses caras não vão fazer isso. E o seu Daniel Alves apareceu numa rede social tocando tantã, nem aí pro São Paulo Futebol Clube. E depois de ser muito criticado por parte da torcida, porque não foi todo mundo, tem gente que diz que não tem nada demais, ele postou nas redes sociais dizendo que não pode ser feliz e postou com um instrumento musical na cabeça e deve rescindir um contrato amigavelmente. É isso que o São Paulo virou. Quando a gente fala aqui que o São Paulo está se apequenando, que o São Paulo foi destruído por esse bando de incompetente, tá aí um exemplo chamado Daniel Alves. Olha o respeito que ele está tratando a instituição, olha o respeito que ele está tratando a torcida. São jogadores, eu não vou me estender porque eu tenho muito medo de ofender essas pessoas, eu não quero ofender, não quero partir para esse nível de ofensa. Mas é notório que esses caras vivem fora da realidade. Esses caras não sabem o que é o São Paulo Futebol Clube, nenhum deles. Esse cara postou tocando tantã, no vídeo dele tocando tantã no meio de um problema seríssimo de saúde que a gente está vivendo, porque ele vive num mundo fora da realidade. Ele não sabe o que é o São Paulo, ele não sabe tantos anos que o São Paulo está na fila, ele não sabe o momento que o São Paulo está vivendo, ele não sabe o momento que o país está atravessando. Ele não sabe nada, esse cara. Ele não tem noção de nada. Ele joga futebol e ponto. E acabou. Esse cara não tem ideia do tamanho dessa camisa aqui, ó, desse distintivo aqui. Esse cara não assumiu compromisso nenhum com o São Paulo. Esse cara veio porque nenhum time quis fazer um contrato longo com ele. Senão ele não teria vindo. Você ainda acredita nesse papinho de torcedor do São Paulo? Que ele é torcedor do São Paulo? E eu não vou dizer, não vou acusar, não vou afirmar, não é uma acusação, não vou afirmar, não vou fazer essa afirmação. Mas se tudo isso não foi de cabeça pensada já para ir embora, justamente para causar esse rebuliço todo, essa polêmica toda, e ele vazar do São Paulo, se dizer injustiçado, que ele foi censurado, será que não foi? Que ele viu a bagunça que tentou ser o dono do time, o presidente do time, mas não tem capacidade nem competência para ser dono de nada. Ele tem capacidade para jogar futebol do lado direito. Isso ele tem muita capacidade.
Ele vendo a bagunça que ele não vai resolver nada, e já está armando tudo isso para ir embora. Não precisa de dinheiro. Faz uma rescisão, vai enganar outro clube aí, outro trouxa. Vai enganar outra diretoria trouxa, outros torcedores trouxas como eu, que comprou a camisa desse cara. Gente, eu não quero nem falar muito sobre isso. Eu queria muito que você opinasse, que você falasse. Se você não tem problema de você não achar nada demais do que ele fez, tá? Você pode colocar no seu comentário aqui. Desde que respeite a minha opinião e a opinião da torcida que ficou indignada com essa atitude dele. Você pode deixar a sua opinião, sim, desde que respeite a dos outros. Eu queria muito saber a sua opinião. Para mim, zero surpresa. Zero surpresa. E esse cara é mais um que não deveria mais vestir a camisa do São Paulo. Pode ir embora, pode ir embora. Dinheiro jogado fora, talvez o dinheiro mais jogado fora da história do São Paulo se chama Daniel Alves. Vai tocar pandeiro, Daniel Alves. Você não tá nem aí pra gente. Você não tá nem aí pra torcida, você não tá nem aí pra instituição do São Paulo Futebol Clube. E para encerrar, eu volto amanhã depois do jogo. São Paulo precisa desesperadamente vencer. Antes de eu falar do time, quero agradecer a Fute Fanatics que mandou isso aqui de presente para mim. Fute Fanatics está com promoções incríveis. Você confere lá as camisas novas dos times. Nosso parceiro Fute Fanatics, vou deixar o link aqui para você aproveitar. Na descrição do vídeo, você aproveita, você entra lá, as camisas mais legais, o site mais legal do esporte. A Fute mandou de presente para mim essa jaqueta do São Paulo, que eu tenho muito orgulho de usar, porque essa instituição aqui vale mais do que qualquer jogador. Eu continuo dizendo, o São Paulo Futebol Clube é muito maior que Daniel Alves, muito maior que Fernando Diniz, muito maior que Reinaldo, muito maior do que qualquer um deles. A instituição São Paulo Futebol Clube é muito maior do que qualquer um deles. Sobre o time, deve ser o mesmo que jogou contra o River. O Juanfran não viajou, porque um parente dele faleceu na Espanha, ele foi liberado. A gente não tem o Luciano, que tá com problema de suspensão. Tem os contundidos, Liseiro, lá, Valse. Deve ser o mesmo time, Rojas, deve ser o mesmo time que enfrentou o River. E o Pagodeiro, que tá com o Tantan na cabeça, como um alienado, um imbecil, você me desculpa o termo, um imbecil chamado Daniel Alves. Essa é a minha opinião. Queria muito que você deixasse a sua. Amanhã a gente se encontra depois do jogo, tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. Tchau.